Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 31, e o versículo 5. Eu vou ler para você. Já achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se tem, aproxime-se da pessoa para dividir a leitura com ela. Mostra onde nós vamos ler. Diz assim: assim foram dados dos milhares de Israel 1.000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja, para a guerra, para a luta. Eu vou reler esse versículo. Assim foram dados dos milhares de Israel 1.000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Agora eu leio, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro repete em seguida. Vamos lá. Assim, bem alto, assim foram dados dos milhares de Israel 1.000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Você sabe que Israel, e esse era o nome espiritual de Jacó, Deus mudou o nome dele. Israel teve 12 filhos. Desses 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel, clãs por tribo, e as 12 tribos reunidas formam o povo judeu, a nação completa. E agora vai haver uma guerra, uma batalha. E Deus manda Moisés convocar não todos os homens de Israel, não todos os valentes, mas ele manda convocar 1.000 de cada tribo. Amém? Daqui a pouco nós vamos entrar nos detalhes disso. Mas você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que esta palavra é poderosa? Que Deus hoje tem uma estratégia para te dar, para te aconselhar, para você vencer a luta, para você vencer a guerra, para você ir para a peleja sem medo e ser vencedor. Você acredita? Quem crê? Você crê que esta é a palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para essa palavra. Mas tem que ser a melhor salva de palmas. Vamos aplaudir, vamos glorificar. Isso, enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Pai querido, recebe o louvor de todo este povo que te exalta, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada, e este povo não veio aqui para ouvir homem falar, este povo quer ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, fala com cada vida aqui presente, fala com quem está ouvindo à distância, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder sentar, por favor. Moisés estava velho, bem velho, 120 anos de idade. E Deus diz para ele: Moisés, antes de eu te recolher, eu tenho uma última batalha para você. Já pensou? Nessa idade a pessoa quer sossego na vida, quer tranquilidade. Mas Deus chama Moisés e diz: antes de te recolher, eu tenho mais uma batalha importantíssima para você. Vê aqui mesmo no capítulo 31, versículo 1.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Vai ser a última batalha na vida de Moisés. Deus diz que ele tem ainda uma batalha antes de morrer, antes de ser recolhido. Isso mostra o seguinte, que este homem passou a vida inteira tendo lutas e batalhas, lutas contra inimigos externos, luta contra parentes e familiares. Teve uma época que a própria irmã e o irmão tentaram derrubá-lo. Ele teve lutas com os líderes das tribos, lutas com seu próprio povo. E agora Deus está dizendo que ele tem mais uma luta antes de ser recolhido. Ele passou a vida tendo lutas, coitado. Quando ele nasceu, já tentaram matá-lo como bebê. Ele foi adotado pela filha do faraó, que encontrou a criança perdida no rio. Olha só, desde o princípio até o fim da vida, o que ele está tendo? Luta, amados. Luta. Por isso que eu disse, esse assunto interessa para cada pessoa aqui presente, porque a exemplo do que aconteceu com Moisés, acontece conosco. O tempo que você permanecer neste mundo, nesse planeta, vai ser um tempo de lutas. E você vai ter lutas. E Deus, Ele tem uma estratégia para cada um de nós, como Ele vai dar uma estratégia para Moisés agora. Vamos continuar lendo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. Por que Deus está tão furioso com esses midianitas? Porque o próprio Deus está convocando uma guerra, um ataque. Por que Deus quer lutar contra os midianitas? O que eles fizeram de tão grave a ponto de o próprio Deus, não é, deixar a sua glória para falar com um guerreiro que já está velho e dizer: eu quero você liderando essa batalha. Eu quero você nesta luta contra os midianitas. Eu quero que você, Moisés, lidere agora uma batalha contra os midianitas e depois eu vou te recolher. O que os midianitas fizeram? Quem são os midianitas? Por que Deus quer guerra contra eles? Os midianitas, eles eram maus desde o princípio. Eles não davam valor à vida humana. As pessoas, para eles, eram como animais de carga. Eles escravizavam pessoas. Matavam pessoas por qualquer motivo, gratuitamente. Não davam nenhum valor à vida humana. O mandamento de Deus, não matarás, para eles não significava absolutamente nada, porque eles tinham total desprezo pelas criaturas de Deus. Eles desprezavam a vida humana criada por Deus. Foram eles, inclusive, que venderam José. Quando José era jovem, tinha 30 anos, foram eles que venderam José para o Egito. Vamos comigo aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 8. E vale ressaltar que José era amado de Deus. Era o filho mais novo de Israel, o filho mais novo de Jacó. E Deus amava muito, muito, muito aquele moço. De modo que os midianitas já começaram a provocar a ira de Deus, quando, ao invés de devolver José para o seu pai, encontramos o seu filho, eles viram o jovem ali dentro da cova, dentro do poço sem água, eles falaram assim: vamos vender este rapaz, vai dar um bom escravo, vamos lucrar com ele, nós o achamos aqui. Olha aqui, veja só, vou ler o versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova
E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Passando, pois, os mercadores midianitas. Eles eram mercadores de almas, mercadores de vidas, mercadores de seres humanos, faziam tráfico de escravos. Venderam José por 20 moedas. Eles não tinham nenhum apreço pelas raízes de uma pessoa, pela vontade de uma pessoa, não respeitavam os direitos da pessoa. Eles começaram a provocar a ira de Deus aqui, quando mexeram com José, que era amado de Deus. E esses midianitas, eles vão se revelar invejosos contra o povo de Deus, porque depois que o povo sai do Egito, daquela escravidão toda, não é? Depois que o povo sai em busca da terra prometida, o povo de Deus vai tendo vitória em cima de vitória. Os midianitas se apresentam de maneira invejosa para impedir que o povo de Deus continue avançando. E para conseguir isso, eles recorrem à feitiçaria. Então os midianitas eram feiticeiros, agoureiros. Eles apelavam para a magia negra. Isso provoca a ira de Deus. Vamos comigo aqui no livro de Números, capítulo 22, versículo 7. Livro de Números, capítulo 22, no versículo 7. Está escrito assim: então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. Estavam encomendando um trabalho. Os midianitas com o preço de um trabalho de feitiçaria que seria contratado. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Que palavras que esse rei Balaque disse para os midianitas e que os midianitas quiseram pôr em prática através da feitiçaria, através de um trabalho pago? As palavras de Balaque foram as seguintes: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Os midianitas estão aliados, unidos, e agora buscam forças espirituais da maldade, através de encantamentos e trabalhos de feitiçaria pagos. Eles buscam agora impedir a vitória do povo de Deus e lançar o povo de Deus fora da terra. Eles estão provocando a ira de Deus. Eles estão a favor do mal, a favor do erro. E para conseguir o objetivo, agora eles operam através da magia negra, através da feitiçaria. O que foi que Balaque disse? Vem, e amaldiçoa este povo, porque é mais poderoso do que eu. Inveja. Sabe que não pode derrotar o povo de Deus, mas quer destruir o povo de Deus através de feitiçaria. Pastor Joíbe, macumba pega? Feitiçaria pega? Se você não estivesse aqui, eu iria dizer para você, pega. Mas como você está aqui, eu vou dizer, não pega. Amém? E essa é a guerra espiritual. Você está começando a entender que quando Deus falou para Moisés, Moisés, você está com 120 anos, mas para mim não importa. Eu tenho mais uma batalha para você. Eu quero que você lute contra os midianitas. Aparentemente, era apenas uma batalha. Mas agora nós estamos vendo que por detrás daquela batalha há fatores espirituais envolvidos e forças malignas aliadas para destruir o povo de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus. Então você está passando luta, preste atenção. Luta, e vai continuar passando luta sim. Você está passando luta, você está no meio de uma batalha. É problema em cima de problema vindo sobre a tua vida. Você está no meio da luta, você está no meio da batalha. O que tem de pessoas querendo o teu mal por causa da inveja,
rogando pragas contra a tua vida, desejando a tua desgraça, a tua ruína, a tua falência, desejando que você perca o emprego, desejando que tudo se desfaça, que você perca a saúde, que a tua vida seja arruinada, que você vá para a sarjeta, que você se dê mal. Tem muita gente invejosa, e essa gente invejosa não precisa nem fazer macumba para você. Porque a inveja por si só já é uma força maligna poderosa para destruir as pessoas. Por isso que Deus disse: não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Porque a inveja é do diabo, o diabo é invejoso. Caim era invejoso, estava dominado pelo diabo. A pessoa que é invejosa, ela tem um poder maligno, destrutivo, para atrapalhar a vida dos outros. Tem gente que realmente seca a pimenteira, olha para a pimenteira, ela morre, impressionante. Inveja, gente maligna, tem um olho maligno. Essas pessoas não precisam nem fazer macumba para você. Porque naturalmente e sobrenaturalmente elas já têm uma força maligna acompanhando. Mas além disso, há pessoas que estão pegando o teu nome, levando para um trabalho, pagando um feiticeiro para te amaldiçoar, pagando alguém para te prejudicar, pagando uma oferenda para te destruir. Há uma batalha espiritual. Então você vê as lutas chegando, né? Você fica até meio desorientado. E você acaba não percebendo que por detrás dessas lutas e desses problemas que você está enfrentando, há uma guerra espiritual. Forças malignas estão aliadas para te destruir e querem acabar com você. E até o diabo tem inveja de você. Até o inferno tem inveja de você. E sabe a razão pela qual querem te destruir? Sabe por que o inferno está aliado contra você? Sabe por que o inferno e pessoas malignas querem acabar com a tua vida? Por causa dessa frase que Balaque disse, apavorado. Balaque disse: vem, me socorre, me amaldiçoa esse povo, porque esse povo é mais poderoso do que eu. Essa é a razão. Há poder na tua vida, e esse poder é muito maior do que a força do inferno. O inferno quer acabar com você, mas reconhece que você é mais poderoso do que ele. Pessoas têm inveja de você e querem acabar com a tua vida, porque sabem que você tem mais poder do que elas. Balaão recebeu o preço por aquele trabalho de magia negra, mas Deus falou para Balaão: você não vai amaldiçoar esse povo não, porque esse povo é bendito. Aí Balaão chegou e falou assim: eu não posso. Ainda que eu quisesse amaldiçoar esse povo, como que eu poderia amaldiçoar esse povo? Porque esse povo foi abençoado por Deus. E como que eu poderia amaldiçoar quem foi abençoado pelo próprio Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Há uma guerra espiritual, e é isso que você precisa começar a entender a partir de agora. Às vezes você só enxerga o problema. Ah, vai ter corte na firma, vão me mandar embora. Vai ter corte na firma, mas por que você seria escolhida? Tem uma cilada preparada por bandidos no caminho. Por qual motivo você seria o escolhido para cair nessa cilada, nessa armadilha? Há um assalto programado. Por qual motivo você seria a pessoa programada por esse assalto? Ah, pastor, foi azar. Andei de noite aí, aconteceu isso comigo. Eu andei por um lugar perigoso. Olha aqui, as coisas ruins estão acontecendo, as lutas estão vindo, mas há uma aliança infernal agindo para te destruir. Mas hoje Deus está te dando uma estratégia vitoriosa, e Ele já está garantindo desde o princípio que você já é vencedor. Ele vai te ensinar os detalhes, mas você já é mais do que vencedor. Deus está furioso com os midianitas. Moisés, depois desta guerra, dessa batalha, eu vou te recolher. Mas antes eu quero que você faça essa batalha. Está entendendo que é uma batalha espiritual? Olha só, Deus convocando uma batalha, porque evidentemente essa é uma batalha espiritual. E nós estamos entrando aqui nos detalhes e vendo que os midianitas se envolvem com o mundo espiritual da maldade para impedir o povo de Deus de alcançar o objetivo e lançar a pessoa fora da terra.
Uma outra coisa que Deus abominava nos midianitas: eles eram grandes enganadores e gostavam de colocar tropeços para o povo de Deus. Vamos ver aqui, ainda em Números capítulo 25, versículo 17. Deus falando, hein? Deus falando: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas. Eles gostavam de enganar. E através do engano produziam prejuízos para o povo de Deus. Porque o povo de Deus é ingênuo, né, amados? Vamos falar a verdade? O povo de Deus é ingênuo. A gente não tem maldade. E os midianitas se aproveitam da ingenuidade que você tem, porque falta maldade na tua vida e você deve continuar assim, não deve ter maldade mesmo. Mas eles se aproveitam da tua ingenuidade para te enganar e te fazer tropeçar. E Deus abomina o engano, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele nunca foi achado engano nenhum na sua boca. Jesus nunca enganou ninguém. Quem é de Deus não engana ninguém. Mas os midianitas, eles provocavam a ira de Deus, porque eles viviam enganando e colocando tropeço. Não tem aquela expressão: poxa, o cara me deu um tombo. O cara pôs um tropeço na tua frente, ele te enganou e te deu um tombo, não é? A pessoa te traiu, te botou um tropeço na frente e te enganou, e você levou um tombo. Os midianitas faziam assim. São pessoas enganadoras, e elas agem por um espírito de engano. O anticristo é um espírito de engano, Satanás é um espírito enganador. E toda pessoa que trabalha com engano como ferramenta para conseguir o que deseja, faz parte das obras das trevas. Por isso que Deus está declarando guerra aos midianitas, aos que te enganam. E uma coisa que Deus já sabia, Deus quer essa batalha, porque Deus já sabia que inclusive lá na frente, no futuro, esses midianitas iriam fazer de tudo para roubar, matar e destruir o povo de Deus, num típico comportamento de Satanás. Porque Jesus declarou isso: o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Vamos comigo aqui no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 3. Olha o que acontecia. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, olha os midianitas aí, e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam. Quer dizer, os midianitas lideravam os inimigos, buscavam inimigos tão maus quanto eles, para se unirem contra Israel. E eles vinham e subiam contra eles, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Olha, pessoa sem mantimento morre de fome. Eles não deixavam mantimento e nem gado de nenhuma espécie. Eles queriam matar o povo de Deus de fome. Continuando. Porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Aqui neste versículo, que diz que eles subiam como gafanhotos, no versículo 5, não é por acaso que está essa expressão aí dos gafanhotos. Lá em Apocalipse diz que o abismo se abriu e demônios saíram como gafanhotos. E a semelhança era de gafanhotos, com caudas de escorpiões. Veja, a guerra é espiritual. E nós estamos vendo aqui que quando Deus declarou guerra para os midianitas, e essa era a última batalha de Moisés, é porque era uma batalha importantíssima, não acontecia só no território físico.
O mundo espiritual estava envolvido naquilo, o próprio Deus naquela batalha. Então você percebe aqui, por estas passagens que eu te li, que não se tratava de apenas um conflito territorial, de uma briguinha entre povos, de uma disputa qualquer. Era uma guerra espiritual, uma guerra importantíssima. E uma guerra espiritual você tem que vencer espiritualmente. Olhe para mim. Uma guerra espiritual você tem que vencer espiritualmente e não fisicamente. Vamos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler o versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando a palavra diz nos lugares celestiais, está querendo dizer nos ares. A batalha espiritual ocorre no ar. Nesse exato momento está havendo uma batalha espiritual. Assim como as lutas não vão cessar para nós aqui nesta vida, até o último dia que você estiver nesse planeta, você vai passar por lutas. No mundo espiritual a batalha não cessa. E a nossa luta tem que ter essa visão. Não é contra a carne e contra a sangue. Você tem que enxergar que por trás de todas as lutas que você está passando, está o próprio Satanás. Por detrás de todos os conflitos que você está vivendo e sofrendo, você tem que enxergar que está o próprio Satanás com os demônios do inferno. E eles só querem uma coisa: te matar, te roubar e te destruir. Eles querem acabar com você. Mas veja só, nós lemos no Evangelho que Jesus venceu o maligno, ele venceu o inferno. Nós lemos que ele arrancou das mãos do inimigo as chaves da morte e do inferno, não é? Ele pisou na cabeça de Satanás, ainda que o seu calcanhar foi ferido, ainda que ele saiu ferido da batalha. Mas Jesus Cristo derrotou o diabo. Só que o diabo, apesar de ser um derrotado, ele não para de lutar. Porque o interesse de Satanás, já que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre juntamente com seus anjos caídos, o diabo luta para ver quantas pessoas ele consegue arrastar com ele. Quantas baixas ele consegue produzir no reino de Deus. O diabo, ele está lutando para ver quantas pessoas ele consegue fazer com que se desviem antes da volta de Jesus. O diabo não quer vencer a guerra porque ele já está derrotado. Mas o que ele quer é infligir o maior dano ao seu inimigo, que é Jesus. Ele quer infligir o maior dano possível no exército de Deus, antes que ele seja lançado no lago de fogo e enxofre. O diabo, ele está derrotado, mas ele não para de lutar. Por isso que você também tem que lutar. E a nossa luta não é contra as pessoas que são usadas pelo diabo. Porque essas pessoas que são usadas pelo diabo, pessoas que te amaldiçoam, pessoas que te invejam, pessoas que fazem macumba contra você, essas pessoas não são guerreiras do inferno. Elas são prisioneiras do inferno. Elas são obrigadas a fazerem o que Satanás manda. Porque a pessoa que está a serviço de Satanás, seja num terreiro ou em qualquer trabalho de feitiçaria, essa pessoa está lá, não é? Está lá fazendo os trabalhos, e quando ela é incorporada, a entidade a obriga a fazer coisas que no estado normal ela não faria. A pessoa incorporada, possuída por um espírito diabólico, a hora que ela menos espera, ela pega o pescoço da galinha viva e morde, chupa o sangue e bebe o sangue ali. Isso é nojento, mas é verdade. Já conversei com várias mães de santos que foram libertas e elas me contaram isso. A pessoa está lá, quando ela é incorporada pela entidade, a pessoa não quer beber 2 litros de cachaça de uma vez, mas a entidade faz ela beber tudo. Por quê? Porque ela não é uma guerreira do inferno, ela é uma prisioneira do inferno. A pessoa que está lá a serviço de Satanás, ela não luta por Satanás. Ela apanha. Se tentar sair, ela apanha muito. Essa pessoa é obrigada a fazer coisas que não queria fazer.
A pessoa está lá possuída, não é? Está lá no terreno. Quando ela abre os olhos, quando ela acorda, no dia seguinte, ela está dentro de um cemitério, abraçada com um cadáver e comeu carne de defunto. Ela foi obrigada a fazer isso. Então nós vamos ter raiva e ódio da pessoa que é usada pelo diabo? Vamos querer o mal dela? Não, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nós não temos raiva nenhuma, nem de macumbeiro, nem de feiticeiro, nem de seja lá quem for. Nós não temos raiva dessas pessoas, porque a nossa luta não é contra elas. Essas pessoas são prisioneiras de Satanás, elas estão escravizadas pelo inferno, são usadas pelo inimigo, mas são obrigadas a este uso. São cavalos de Satanás. O diabo usa essas pessoas como se fossem montarias infernais. A nossa luta não é contra o feiticeiro e a feiticeira. Já fizeram tanta macumba para mim e eu nunca fiquei com raiva nem do macumbeiro, nem da feiticeira. Fizeram tanto feitiço já para mim. Eu nunca senti nem raiva e nem medo. Nem raiva e nem medo. Não tenho raiva do feiticeiro, da feiticeira. E também não tenho medo do que eles fizeram. Como é que eu posso ter medo se eu já sei de antemão que aquele que comanda esses instrumentos infernais já está derrotado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como é que eu vou ter medo de um derrotado? Hein? Eu não tenho medo, nem raiva. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Você tem que enxergar as coisas. Ah, mas aquela macumbeira vive me desejando mal. Ela é um instrumento do diabo. Não é contra ela que você tem que lutar. Você tem que enxergar o mundo espiritual. Qual é a batalha que está acontecendo? Agora aqui, ó, quando eu li para você na carta aos Efésios, os nossos inimigos foram todos revelados. Esses principados, essas potestades, esses príncipes das trevas, essas hostes espirituais da maldade. Mas veja uma coisa, preste atenção. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, eu tenho uma batalha para você. Você vai fazer guerra contra os midianitas, depois eu vou te recolher. E você vai fazer assim, assim, assim. Aí Moisés chamou os líderes de cada tribo, 12 líderes, 12 príncipes, 12 mini-governadores, e conversou com cada um deles qual era a estratégia de Deus. Vamos retornar ali para o livro de Números, capítulo 31, versículo 4. Moisés mandou eles pegarem, armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas. Estou lendo o versículo 3. Ele não está mandando juntar todos os homens de Israel para essa guerra. Ele manda alguns de vós, porque essa guerra não é para todo mundo, amados. Não é para qualquer um essa batalha. Então ele conversa com eles e diz assim: 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Eles se armaram, já nós vamos ver quais são as armas. Mas veja esse detalhe importante. Os capitães de cada tribo, 12 capitães, cada um se colocou na frente da sua fileira, da sua tribo. Cada capitão, cada príncipe, o príncipe de cada tribo reuniu o seu clã, e desse clã ele não pegou todos. Preste atenção nisso. A ordem era para escolher alguns, 1000 de cada tribo. Então, o capitão dessa fileira escolheu 1000, o capitão daquela fileira escolheu 1000, aquele outro capitão escolheu 1000, esse outro capitão escolheu 1000, 1000 de cada fileira, e como são 12 tribos, 12.000. E 12 é o número sagrado da totalidade. Quer dizer que 12.000 significava o todo de Israel. Não era apenas uma parte, mas aquele número reunido, os 12.000 reunidos, eles representavam o todo sagrado de Israel. Você está entendendo isso? Os 12 discípulos de Jesus representam todos os discípulos sagrados. E assim por diante. O número 12 é o número sagrado da totalidade. Você, hoje aqui, está recebendo uma estratégia.
E eu tenho certeza que Deus já te escolheu entre milhares e milhares de pessoas. E Ele te escolheu por qual motivo? Vamos ver uma coisa. Aqueles capitães que se colocaram em frente às suas tribos, quando cada capitão olhou para o seu povo, para a sua tribo particular, quantos acham que os capitães escolheram os piores? Quem acha que eles escolheram os piores? Ninguém acha isso. Você acha que os capitães chegaram e escolheram só os melhores, os 1000 melhores? Quem acredita nisso? Só escolheram os melhores, evidentemente. Eles não iam escolher os mais fracos ou os covardes. Porque covarde no reino de Deus não vence guerra nenhuma. Eu li num livro de frases, eu gosto muito desses livros que tem frases, coletâneas de pensamentos, eu gosto muito de ler. E eu li uma frase que eu achei engraçada. A mãe de um covarde nunca chora. A mãe de um covarde nunca chora. Isso é engraçado essa frase. Isso numa guerra dos homens. Mas numa guerra espiritual, amigo, não só a mãe do covarde chora, porque essa vida vai ser aniquilada, destruída, com reflexos para toda a família, como o próprio covarde, né? O próprio covarde vai chorar muito. Porque o reino de Deus é para valentes. Somente os valentes se apoderam dele. Então você não pode ser covarde para essa batalha. Pastor, eu morro de medo do diabo. Por que você morre de medo do diabo? Tem que ser valente. Só os valentes se apoderam do reino. Como é que você vai ter medo de quem já está derrotado? Ele já está vencido. Olha só. Os covardes, eles não prevalecem no reino de Deus. Um dia, um general israelense falou assim: quem for covarde, volte. E voltou um monte. Fiquem só os valentes. Quando os capitães se colocaram na frente de cada tribo, eles escolheram os 1000 melhores de cada tribo. Amém? Deus te escolheu. Você está aqui, representando a tua casa, representando a tua parentela. Deus escolheu você. E você não pode ser covarde nessa hora. Você tem que ser valente, você tem que ter disposição. Eu vou avançar, eu vou continuar nessa guerra, eu quero essa estratégia. Olha só, 1000 de cada tribo, não é isso? Para a peleja. 1000 de cada tribo. No versículo 6 está escrito: e Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. Então vamos lá. Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000. A eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Quer dizer que na frente daquelas fileiras, na frente das 12 fileiras, tinha um homem chamado Finéias. Preste atenção nisso. Moisés escolheu, junto com os capitães, e na frente dos capitães ele colocou um homem chamado Finéias, que era filho de Eleazar, sacerdote. Ele descendia de Arão, era filho de Arão. Veja, Finéias na frente das 12 fileiras, dos 12.000 valentes, e com os utensílios santos. Circula isso aqui. Com os utensílios santos. Porque apesar de nós estarmos numa luta, amados, uma luta espiritual, numa batalha espiritual, e a gente está no fervor da batalha, nós não podemos perder o caráter de santidade, os utensílios santos. Por isso que eles estão indo à peleja, com Finéias na frente, e levando os utensílios santos, com os utensílios santos. Não é porque a pessoa está em guerra que vai entrar no vale tudo. A pessoa não pode perder o caráter da sua santidade. Deixa eu explicar um pouco mais popularmente isso. Você está no meio da luta, os problemas estão sendo despejados sobre a tua cabeça, você fica até meio zonzo, às vezes nervoso, nervosa.
Só que você não entendia que estava no meio de uma luta, que o motivo era espiritual. E muitas vezes, o que foi que você fez? Você perdeu o caráter santo, o utensílio santo. No momento do nervoso, você começou a falar um monte de impropérios, começou a xingar, se descontrolou, começou a quebrar tudo, amaldiçoou. Ou seja, está no meio de uma luta, mas perdeu o caráter santo da batalha. Você está no meio da luta e se descontrolou. Veja como se vai para a guerra. Esse Finéias está na frente e eles estão indo à guerra com os utensílios santos. Apesar de estarmos em guerra e a batalha é cruenta, nós não podemos perder a santidade. Se você um dia fosse convocado para uma guerra através do governo brasileiro, você pode ser cristão, mas você vai ter que segurar a metralhadora e atirar no inimigo. Não é? Se o governo brasileiro te convocasse para uma guerra. Você não poderia ir para a guerra e falar, não, eu sou cristão, não vou dar um tiro de metralhadora aqui. Não é? Então você vai levar chumbo. Você vai para a guerra, você tem que lutar. Mas não pode chegar lá na guerra e ficar xingando o adversário, ficar xingando o inimigo, ficar falando palavrão. Então você entrou em luta, os problemas se acumularam, a luta aumentou, e aí você abriu a boca e falou um monte de palavrão, e xingou, e disse impropérios. Você não pode esquecer que no meio da batalha, você tem que levar os utensílios santos. Não é porque você está em luta que você vai perder o caráter santo da tua vida. Esquecer quem você é e enfiar os pés pelas mãos. Olha aqui, os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. A trombeta é um instrumento de convocação, mas também é um instrumento de louvor. Então nós temos que entrar nessa batalha, abrindo a nossa boca como se fosse uma trombeta, para profetizar a vitória. A nossa boca não vai se abrir para nada que não seja de louvor a Deus. Nossa boca não vai se abrir para falar palavrões e gritar bem alto os nomes mais feios do mundo no momento da raiva. Não, no momento da luta, no momento da batalha, quando a batalha mais arde, quando a batalha mais cruenta é, naquele calor da batalha, nessa hora, abre a tua boca como uma trombeta e glorifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em luta, mas não vamos perder a santidade. Não vamos perder o nosso caráter cristão. E eu quero te mostrar uma coisa aqui agora. Nesse versículo 6. Que Moisés disse, o Finéias vai na frente, ele é o filho de Eleazar. Vamos ver quem era esse Finéias. Números capítulo 25. Versículo 10. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Esse Finéias, ele tinha uma qualidade que numa ocasião passada já havia feito a ira de Deus se desviar, e agora Deus manda colocar o Finéias na frente da batalha. Qual é a qualidade desse Finéias? A nossa tradução do nome Finéias, a nossa tradução, Finéias quer dizer literalmente boca de música, mas vamos traduzir poeticamente lábios de louvor, né? É mais bonito, ao invés de boca de música, lábios de louvor. Finéias quer dizer isso. Ele era filho de Eleazar. Eleazar quer dizer Deus ajuda. E qual era a qualidade de Finéias? Esse lábios de louvor, o extremo zelo que ele teve numa ocasião passada. Ele teve um zelo pelas coisas de Deus, um zelo pelas coisas sagradas, um zelo tão santo que Deus falou, é ele, Finéias, que eu quero na frente da batalha. Agora eu vou te mostrar quem que esse Finéias representa. Nós já sabemos que pertencemos aos 12 milhares,
Você foi escolhido por Deus para fazer parte desse exército. Ele já te mostrou que a luta é espiritual. Ele já falou para você não perder o caráter santo no meio da batalha, não perder a cabeça, não usar a tua boca para proferir impropérios ou maldições, nem para xingar qualquer pessoa. Ele já nos mostrou que essa batalha é espiritual. Agora veja só. Ele diz que Finéias está na frente e a grande qualidade de Finéias é o zelo. Sabe qual foi o primeiro ato público de Jesus Cristo no templo? Ele entrou com um chicote nas mãos e começou a expulsar os vendedores do templo. Derrubou as mesas daqueles que trocavam moedas, os cambistas, porque muita gente vinha do mundo todo para fazer negócios ali. Então Jesus derrubou as mesas dos cambistas e ele tirou todo aquele comércio que estava no quintal do templo, não era dentro do templo, era no quintal do templo. Jesus expulsou todo mundo, deu um esculacho geral. Aí os discípulos se lembraram de uma palavra que está escrita: o zelo da tua casa me devorará. Você já leu isso no Evangelho de João capítulo 2? Se não me engano, no versículo 27. O zelo da tua casa me devorará. Jesus, ele tinha um zelo extraordinário. Essa é a primeira qualidade que Deus quer ver no combatente. Por isso que Finéias, ele está na frente de todo mundo. Deus disse: Finéias cuidou com muito zelo das minhas coisas com as quais eu sou zeloso. Olha só, e agora o mais zeloso de Israel foi colocado na frente dos 12 milhares. E eles estão indo para a batalha. O que Deus quer de você? Deus quer que você seja zeloso, que você seja zelosa, que você vá para essa batalha que é espiritual, que você não se acovarde, que você leve os utensílios santos, não perca o seu caráter cristão, mantenha a tua integridade, mantenha a tua dignidade e vai para frente. Mas quando você estiver avançando, olhe quem foi colocado ali na frente de todo mundo, porque não foi Finéias. Finéias já morreu. Existe alguém mais zeloso do que Finéias, e o seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele teve zelo, muito zelo pelas coisas de Deus, e é por isso que ele vai na frente da batalha. Ele é o nosso general. Sabe por que eu não tenho medo? Eu não tenho medo da batalha, porque eu olho lá na frente e eu vejo Jesus Cristo. Ele está na primeira fileira. Jesus Cristo não é como os generais americanos, e me desculpem que eu diga isso, que estão lá no Pentágono, numa sala com ar refrigerado, sentados em cadeiras confortáveis e mesas enormes, com um mapa e uma maquete do Iraque assim, feita dentro da sala. Aí eles pegam soldadinhos pequenininhos, miniaturas de chumbinho, e eles vão colocando os soldadinhos assim, e eles fazem estratégias. Eles pegam tanques de guerra, miniatura, brinquedinho, e eles colocam tanques de guerra. Aí outro vem e coloca a posição dos aviões, tudo aviãozinho de miniatura, e os generais estão lá dentro de uma sala bem confortável, fazendo a guerra com as suas miniaturas, enquanto os verdadeiros soldados estão lá no campo da batalha, morrendo, sendo explodidos pelos malucos. O nosso Senhor Jesus, ele não está em uma sala confortável, e digo mais ainda, nem no céu, confortavelmente sendo louvado e honrado, mas ele está na tua frente, e ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Luta nós vamos ter, mas Jesus está na frente da batalha. Ele é diferente de qualquer general da terra. Eu preciso enxugar a mensagem, mas nessa parte eu faço questão de mostrar para você os utensílios santos. Sem os utensílios santos, você não pode ir para essa peleja. Se uma pessoa, por tentar expulsar demônio, estando com as suas vestes manchadas, sujas, o demônio vai dar uma grande gargalhada. O demônio vai desafiar esta pessoa. Se a pessoa que não está preparada para essa batalha, não está com os utensílios santos, a sua veste está suja,
Essa pessoa, ela ora por um endemoniado, mas depois sofre uma retaliação e ela não consegue se livrar da retaliação. Porque os demônios vão prevalecer, porque ela não tem os utensílios santos para a batalha. Se a pessoa ora por alguém que está com uma doença espiritual, uma doença causada por um espírito de enfermidade, que está lá torturando a pessoa, e a pessoa não está preparada espiritualmente, não está com as vestes santas, não está com os utensílios santos, então ela vai sofrer uma retaliação também. Escute isso. Não dá para você entrar nessa batalha com uma roupa qualquer. Você tem que ter uma vestidura apropriada. O exército do Senhor Jesus tem uma farda especial. Não é uma roupa toda camuflada, né? Parecendo uma floresta, ou da cor da areia para você se esconder do inimigo e passar desapercebido na paisagem. Mas o exército de Cristo tem um uniforme especial. E quando os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas deste século, quando o inferno olha para esse guerreiro do Senhor Jesus, ele identifica que esse guerreiro está bem vestido, está com os utensílios santos, por causa do uniforme que está usando. E o uniforme está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Lá está escrito: e bem-aventurados aqueles e aquelas que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. A tua vestidura, ela tem uma marca. O teu uniforme, o teu traje tem uma marca. Você tem uma farda especial. A farda dos guerreiros de Cristo, ela traz a marca do sangue do Cordeiro. É esse sangue que faz o diabo fugir apavorado. É esse sangue que torna os nossos utensílios santos. É este sangue. Para finalizar, livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Escute. E eles o venceram, quer dizer, venceram o inimigo, né? A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, o midianita maior. Midianita maior que veio para matar, roubar e destruir. Midianita maior que engana todo mundo. A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, lutou contra o povo de Deus. E olha o que está escrito aqui: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. É o sangue de Jesus Cristo que deixa o diabo apavorado e que mostra que nós de fato pertencemos ao exército do Deus vivo. Quando o inferno olha para nós, ele tem que enxergar o sangue de Cristo na nossa vida. É a única coisa que ele respeita, hein? O diabo não respeita cabelo branco, o diabo não respeita criança, o diabo não respeita pessoa idosa, pessoa doente, o diabo não respeita ninguém. O diabo não tem medo de nada, nem de presidente, nem de autoridade, nem de bomba atômica. O diabo não tem medo de arma humana nenhuma. Mas ele fica apavorado quando ele te vê coberto, lavado e remida no sangue de Jesus Cristo. Quando ele vê que você tem a cobertura do sangue do Cordeiro, porque ele sabe que essa é a arma mais poderosa do universo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. A batalha é espiritual, mas a vitória é tua pelo sangue de Jesus. E veja uma coisa, queridos, aqui, voltando em Apocalipse, estou no versículo 11 ainda. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eu tenho que ter a cobertura do sangue do Cordeiro. Que é só isso que o diabo respeita. E eu tenho que ter o meu testemunho. O meu testemunho não pode ser contrário à minha farda, ao meu uniforme. O meu testemunho tem que ser condizente
e não contraditório. Não pode estar em conflito com o sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ó, a palavra. Aquilo que eu te falei, você está no meio da luta, os problemas sendo despejados sobre a tua vida, não é? Coisas para deixar em qualquer um louco, de tantos problemas. Mas nesta hora você tem que dar o teu testemunho. Pela palavra do seu testemunho, você não pode abrir a boca e começar a rotar palavrão. Pelo amor de Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Eu estou nessa guerra e francamente não tenho medo nenhum da morte. Não falo isso para dar uma de valente, não. Não tenho medo da morte, mas não tenho medo mesmo. Porque eu leio na palavra de Deus que a morte foi tragada na sua vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, ele derrotou a morte. Se a morte é uma derrotada, como é que eu vou ter medo de uma derrotada? Eu não tenho medo de quem já está derrotado, o diabo já está vencido, a morte já foi derrotada. Eu confio em Jesus Cristo, o meu general, o que vai na minha frente, o grande vencedor, aquele que venceu a morte e o inferno e pisou na cabeça de Satanás. Não tenho medo nem da morte nessa batalha, porque a morte já está derrotada. Como é que eu vou ter medo de algo que é uma derrota? Hoje Deus quer te capacitar para esta batalha. Vamos ficar todos de pé. Como eu gostaria de falar mais com você. Como eu gostaria de falar mais. Tem tanta coisa que eu queria falar aí. Por isso que eu insisto com você, faça o curso grátis de discipulado. Às vezes a gente não consegue ensinar tudo, mas numa sala de aula a gente fala tanto, não é? Numa sala de aula a gente pode ensinar tanta coisa. Mas o que você ouviu aqui já deu para entender. Que o conselho de Deus para você é este. Melhore a cada dia, porque Deus só escolhe os melhores do povo para a batalha. E os melhores do povo são aqueles que perseveram até o fim. São aqueles que não desistem. São aqueles que não recuam. São aqueles que não fogem acovardados. São aqueles que avançam. Os melhores do povo são aqueles que no meio da batalha não se esquecem que estão carregando os utensílios santos. Os melhores do povo são aqueles que estão com a trombeta do louvor, a boca aberta para glorificar a Deus. Os melhores do povo são aqueles que têm a cobertura do sangue do Cordeiro, que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Esses são os melhores do povo. Os melhores do povo são aqueles que dão testemunho, provam que não há contradição entre a vestidura santa e os atos. O seu testemunho é poderoso. O diabo não tem como prevalecer contra uma pessoa coberta pelo sangue de Jesus e que está dando testemunho de vida, condizente com aquilo que está usando com a sua vida. O diabo não tem como derrotar uma pessoa que crê que Jesus Cristo está na frente da batalha, que não é você que peleja, é Ele que peleja por você, que você só o acompanha e não tem medo da morte porque vê que a morte já está derrotada. Eu não tenho medo daquilo que já é derrotado. Não tenho medo do diabo, não tenho medo da morte. Já foram derrotados. Deus, ele procura os melhores do povo e ele ensina a pessoa a melhorar a cada dia, porque a batalha vai ser permanente. Veja o caso de Moisés. 120 anos de idade. Deveria estar aposentado. Deveria estar tranquilo, tomando o seu chazinho, o seu leitinho quente. Não é? Devia estar descansando. Mas Deus diz, eu tenho uma batalha para você. Uma batalha espiritual. E Moisés vai liderar esse ataque. Um ataque vitorioso. Um ataque abençoado. Porque Deus está no negócio. Deus convocou a batalha. E a guerra é permanente. Você vai estar velhinho, velhinha, se Jesus Cristo demorar mais para voltar.
Você vai envelhecer e você vai dizer: puxa vida, quanta luta. Essas lutas não acabam nunca. Não acabam nunca. Lembre-se das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não precisa ter medo de derrota. A gente acaba tendo prazer nas lutas, como o apóstolo Paulo dizia, acaba tendo prazer nas aflições, porque cada luta é um sinal a mais do poder do Senhor Jesus, que te dá vitória em cada fase da sua vida. Qual é a principal arma que nós temos que ter agora? O sangue de Jesus. Não é? Somente aqueles que têm a cobertura do sangue de Jesus e que dão o seu testemunho podem vencer o diabo, a antiga serpente e Satanás. Somente as pessoas que têm o sangue de Jesus estão capacitadas para derrotar o adversário, porque o diabo não respeita mais nada, ele só respeita o sangue de Jesus. E Jesus Cristo deu todo o seu sangue na cruz para que você possa se banhar com seu sangue precioso. Se você hoje quiser, você vai entrar debaixo da cruz e vai se banhar com o sangue de Jesus. É um quadro até tétrico, não é? Alguém debaixo da cruz se banhando com o sangue de Jesus. Ah, mas você não pode perder essa oportunidade, porque o sangue que está saindo dele é o único sangue puro e imaculado, o único sangue que não tem nenhum pecado, o único sangue que também nos purifica e nos lava de todo pecado. Quando você entra debaixo do sangue de Jesus, você recebe uma cobertura santa. Aí todos os teus utensílios tornam-se santos também. Jesus hoje quer cobrir a sua vida, todo o seu ser, corpo, alma e espírito, com seu sangue precioso. E quando o inferno olhar para você, vai ter que bater em retirada, porque ele não tem peito para enfrentar o sangue de Jesus Cristo. O diabo não tem essa coragem, ele não é nem maluco. Ele é doido, mas não é bobo. Ele não vai tentar tocar em você, porque o dia que ele tentar fazer qualquer mal para quem tem a cobertura do sangue do Cordeiro, o mal reverte contra ele. É um poder extraordinário. O diabo é imundo, ele não pode. O sangue santo de Jesus é a morte para ele. Ele é aniquilado, ele não pode tocar. Ele é imundo, ele se desfaz. O sangue santo de Jesus desfaz todo o pecado, e o diabo é o autor do pecado. Se o diabo tocar uma pessoa coberta pelo sangue de Jesus, ele se desfaz, ele desaparece, porque o sangue de Jesus desfaz o pecado, e o diabo é o autor do pecado. Ele foge do sangue de Jesus, é o fim para ele. E Jesus Cristo hoje, ele quer colocar essa cobertura poderosa na tua vida, para remover todos os teus pecados. Os teus pecados serão retirados, teu corpo vai ser purificado, a mente, a boca que às vezes se descontrola. Pastor, quando eu vejo eu já falei um monte de palavrão, eu não queria ser assim. Quando eu vejo eu já estou xingando, eu não queria ser assim. Mas ele vai purificar os teus lábios. Você vai ter lábios de louvor, como Finéias. Você vai ter um lábio abençoado, para abrir a boca como se fosse uma trombeta e glorificar o Senhor Jesus no meio da batalha, pela vitória que Ele está te dando. Quantas pessoas aqui querem receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e ter essa cobertura poderosa do seu sangue? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Glória a Deus, glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, venham comigo, por favor. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares. Isso, venha. Vem aqui, vem aqui. A cobertura do sangue de Jesus é poderosa.
Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, venha, peça licença para a multidão. Diga, eu preciso ir lá na frente. Eu preciso do sangue do Cordeiro. Eu estou passando cada luta na minha vida, mas eu creio que o sangue de Jesus vai me dar a vitória. Vem para cá, vem para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que faziam parte. Quero chamar as pessoas que no passado faziam parte do exército de Cristo. Era militante, agia, guerreava, ia em frente. E você, num determinado momento, é como se tivesse saído das fileiras de Cristo. Saiu do meio daqueles 12.000, o número da totalidade sagrada. Se afastou, se desviou, não sei o que aconteceu. E você parece um desertor, não tem mais igreja, não tem mais um quartel-general para onde se reunir e ouvir as estratégias do teu general. Você é um soldado aí, um soldado sem causa, uma soldada sem guerra, mas apanhando muito. Porque a pessoa que sai daqueles 12.000, que abandona as fileiras dos 12.000 sagrados, esta pessoa vai começar a sofrer nas mãos do adversário, vai padecer muito na batalha, vai sofrer demais. Então você que está ouvindo essa palavra, hoje está sem igreja. Pastor, eu me sinto como se fosse um desertor, sabia? Como se eu tivesse abandonado uma causa importantíssima. Eu sei o que é isso. Eu já fugi de Deus também. Eu já quis me recusar a isso tudo, já fugi do Senhor. E eu sei o vazio que dá, a tristeza que dá. Você que está nessa situação, volte para as fileiras do exército do Deus vivo. Volte para as fileiras de Cristo. Você que está afastado, afastada, saia do seu lugar, venha aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar e a cobertura do sangue do Senhor vai ser derramada sobre a tua vida. Hoje você vai sair daqui guerreando e para vencer em nome de Jesus. Vem aqui para frente. Vem. Pastor, eu estou sentindo o desejo de ir aí na frente. Então venha e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, venha, venha, vamos aplaudir o Senhor. Eu quero chamar aqui na frente aquela pessoa que diz assim: pastor, no meio da luta, no meio da batalha, eu perdi a cabeça. Eu me descontrolei. Eu agi mal. No meio da luta era tanto problema, a luta era tão grande que eu comecei a xingar e eu falei um monte. Estou tão triste, pastor, pelas coisas que eu disse, pelas coisas que eu falei. Esqueci do utensílio santo naquele momento. Esqueci de louvar a Deus naquele momento. Mas a palavra falou comigo e eu quero a cobertura do sangue de Jesus. Eu quero os meus utensílios santos novamente. Então vem aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Vem para cá. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Essa é a importância de você vir para a igreja, de você estar na casa do Pai, porque a palavra esclarece, ela abre o entendimento, a Escritura abre o entendimento, aí você começa a enxergar, poxa, é isso, você começa a ver as coisas. Você veio aqui na frente porque está enxergando as coisas com clareza, e a palavra abriu os seus olhos. Seja zeloso, zelosa das coisas de Deus. Vá em frente.
Não esquece o utensílio santo. Mas ainda que agora você não se sinta santo nem santa. Pastor, eu não me sinto. Não me sinto. Pelo contrário, eu estou com um peso dentro de mim. Eu estou com uma angústia dentro de mim. Eu estou com um sentimento de culpa dentro de mim. Eu te digo, o sangue de Jesus agora vai descer sobre a tua vida. Vai te purificar de todo o pecado. Vai tirar toda a iniquidade. E você vai sentir a purificação que só o sangue de Jesus pode dar. Ele vai tornar as tuas vestes santificadas. Você vai ser purificado, purificada. E você vai vencer pelo sangue do Cordeiro. Se tem mais alguém que quer aproveitar e vir para frente, venha. Enquanto eu convido quem está ouvindo pela rádio, onde quer que você esteja, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para o Senhor, se ajoelha ao lado do teu rádio. Você que está ouvindo pela internet, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor, então se ajoelhe ao lado do seu computador. Você que está dirigindo o seu veículo e ouvindo esta mensagem, em qualquer rua, estrada ou avenida, e a mensagem falou com você, agora você está entendendo a luta. Quem está por detrás dessa luta? E você quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para o Senhor, não precisa parar o teu veículo, tão somente diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração e espere um pouquinho, porque nós vamos orar. Você que está assistindo essa mensagem em algum aparelho, não sei onde você está ouvindo essa mensagem, quer entregar a vida para Jesus? Nós vamos orar agora. Nós vamos receber a cobertura do sangue do Cordeiro. A única armadura que o diabo respeita. O diabo não respeita mais nada. Ele só respeita o sangue de Jesus. Então vamos nos ajoelhar agora. Se ajoelhe, por favor, diante do altar. Você que está em casa, na cadeia, no hospital, por favor, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está no trabalho, pode se ajoelhar. Você que está no trânsito com a mão direita sobre o teu coração, todos nós agora, vamos orar, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi a tua palavra e eu recebi esta estratégia de guerra espiritual e eu quero a principal arma para enfrentar todo o inferno. Eu quero o sangue de Jesus na minha vida, desfazendo todo o pecado e tirando de mim toda iniquidade. Eu quero, meu Deus, a purificação e a santificação imediata pelo sangue de Jesus. Eu quero, meu Deus, te pedir perdão pelo sangue de Jesus, o meu único Salvador, o meu eterno Redentor. Meu Pai querido, faz a tua obra na minha vida. E eu quero avançar nesta guerra, porque eu creio que o meu Finéias, o mais zeloso de todos os que viveram, o meu Jesus, ele está à minha frente, poderoso para me salvar e para me livrar. Pai querido, pelo sangue de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e nesse momento me dê a alegria da minha salvação por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.